Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Agostinho Bastos. Vamos glorificar o nome santo do Senhor, trazendo um estudo que eu tenho colocado no meu coração através do Espírito Santo. Eu orado muito, Deus colocou no nosso coração, porque quando nós implantamos isso na nossa vida, nós queremos também na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, e queremos ver esse processo. Então, esse estudo é um processo de salvação. Processo de salvação. Todo homem que aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o primeiro passo que o homem tem que dar para entrar nesse processo. Então, automaticamente, quando ele aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele entra num processo de salvação. O processo de salvação começa no momento que ele aceita Jesus. Esses processos são regeneração, isso aí cabe ao homem, No momento que ele aceita Jesus, ele entra num processo de regeneração, uma transformação de vida, Regenerar, sair do estado que estava e vir para o estado que Deus quer, Na ordem, regeneração, adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação e glorificação. Todos esses processos estão na Bíblia, A regeneração você vai encontrar em Tito 3, 5, Adoção você vai encontrar em Romanos 8, 15, e o texto-chave para esta passagem se encontra no maior evangelismo que eu considero na palavra de Deus, que esse evangelismo foi feito pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo a Nicodemos, que se encontra em João capítulo 3. É um próprio evangelismo que Jesus trabalha ali com Nicodemos. É uma passagem que eu amo muito, é uma passagem que Deus falou muito ao meu coração, que Nicodemos está tratando de um ponto e Jesus tratando da vida espiritual de Nicodemos. É uma maravilha, é algo tremendo. Vamos estar lendo João capítulo 3, versículo 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, esses sinais, se não tivesse com Deus, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhe de ter dito isso, necessário é nascer de novo. E aí o Senhor Jesus continua: o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Ele vai e pergunta ao Senhor. E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não credes, como crereis se falar das celestiais? É o maior evangelismo que a terra já ouviu. E ele vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Neste texto, Jesus trabalha todo o processo da salvação com um só homem, numa só conversa. Ele foi encontrar com Jesus de noite
E ele era mestre em Israel, ele era sacerdote, ensinador da lei e príncipe, era um dos homens mais importantes. E ele vê que tinha algo grandioso, e ele sabia que Jesus era de Deus, ele sentiu, então ele foi encontrar com Jesus à noite, porque ele sabia que à noite, naquela época não tinha luz elétrica, não tinha como as pessoas se locomover à noite. Então à noite era algo que ninguém fazia nada. Então Nicodemos sai à noite porque ele sabia que ninguém ia ver ele encontrando com Jesus. E eu quero finalizar esse ponto dizendo que Nicodemos é um servo do Senhor. Até o final, você vai ver no final do Evangelho, Nicodemos é um judeu, um príncipe dos judeus que se tornou cristão. Então vamos lá para o processo de salvação. Todo o processo de salvação aqui, que ele é o próprio Deus, né? Jesus é o Deus encarnado, o Filho de Deus. Ele trabalha todo o processo, ele não precisa fazer como nós, pastores, como os apóstolos, que trabalham o processo de salvação como nós estamos fazendo, um estudo para trazer o homem para Deus. Eu tive que fazer uma sinopse, né, de todo o texto, onde qual Jesus trabalha todo esse processo de salvação. Eu estou neste processo de salvação, você está nesse processo de salvação. Todo crente se encontra no processo de salvação, né? Então, estes são, né, o aspecto para a salvação. Quais são os aspectos para a salvação? Né? Ele tem que ter um aspecto, porque quando você olha para uma pessoa, né, que está em Cristo Jesus, e você começa a notar se aquela pessoa, né, e você passa até a julgar um pouquinho, né, como em Mateus 7 diz, não julgueis para que não seja julgado, mas você começa até a julgar um pouco se aquela pessoa está sendo salva ou não. Por isso que o mundo julga muito, aquele crente faz isso, aquele crente não faz aquilo. Até mesmo, irmão, se você olhar para um lado espiritual, isso aí tem um ponto de Deus, porque o mundo ele olha para o homem e ele espera que aquele homem entre no processo de salvação, né? O aspecto, né? Os 7 aspectos para a salvação são esses, como eu já falei no começo: a regeneração, a adoção, terceiro, santificação, redenção, justificação, reconciliação e glorificação. Eu vou apresentar esses tópicos, né? E eu ia trabalhar logo junto com a regeneração, mas vamos estar trabalhando alguns tópicos. Regeneração é um novo nascimento. Então nós vamos abrir em Tito 3:5. Então, Tito 3:5. Então vamos ler esse texto para nós começarmos a entender a regeneração, né? Eu vou apresentar os tópicos, né, como eu já falei, e vamos trabalhar. Tito 3:5. A regeneração. Não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós temos que entrar no processo de regeneração para estarmos ali na fila para a vida eterna. Esse é o primeiro ponto. Adoção, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estade em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chamaste Abba Pai, que significa, né, papaizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo ainda mais um pouquinho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. E herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo.
certo que, como ele padecemos, também para com ele sejamos glorificados. Oh, que maravilha! Seremos glorificados para com o nosso Senhor. Amém? Então agora vamos para a santificação. Então vamos lá, meu irmão, santificação. 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, olha só, o processo da santificação, ela é um processo de transformação do homem. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Redenção, né? Que nós temos que ter em nossas vidas. Está em Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas segundo a riqueza da sua graça. Olha que maravilha! Então são temas que nós vamos estudar, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Justificação, né? Quem vai nos justificar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele mesmo nos justifica. Tendo sido, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só, eu gostaria de enfatizar um pouquinho sobre esse texto. Vê só, irmão. Temos sido, pois, justificados pela fé. Tua fé, a reconciliação, aquele amor, né? A reconciliação te trazer de volta, né? Pela fé. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Então nós não tínhamos uma ligação de paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Não há outro. Ninguém pode mediar você a Deus, somente Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro, irmão. Não tem mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, né? Ele nos justifica. Amém? Então, a reconciliação, irmão, é uma parte muito grande, muito forte, né? Se encontra em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confirmou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. E que maravilha! Amém? Então, Deus se reconcilia conosco mesmo através do seu Filho amado Jesus Cristo, né? Deus se reconcilia com a igreja, com o ser humano, com o povo, né? Quando ele fala com o mundo, é com todo o povo. Ele quer fazer uma reconciliação, né? Então, depois de todos esses processos, são 6 processos que nós lemos, tem o último processo, que é o processo principal. Então, esse, como estou enfatizando para a igreja do Senhor, esse é um processo de salvação, igreja. Então, irmão, agora vamos entrar no processo de glorificação, processo que nós vamos ser glorificados, né? Que é um processo que só cabe ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Olha só, nós vamos estar lendo em Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos,
e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Opa! Cada um de acordo com o que tenha feito. Eu gosto de pegar todas as partes. E pois os anjos do Senhor, o nosso Senhor, vai vir em glória para a glorificação do seu corpo, porque você passou por todos os processos. Quais são os processos? O processo de salvação. Pastor, você está dentro dele? Sim, todos nós estamos dentro do processo de salvação. Mas você tem que ver em qual nível desses processos você se encontra. Se você se encontra na regeneração, se você se encontra na adoção, se você se encontra na santificação, né? Que são etapas que você está ultrapassando, ou se você já está sendo justificado por Jesus Cristo, né? Ou sendo reconciliado. Então eu só vou dar umas pinceladas. Isso é uma apresentação do estudo, né? Nós estamos apresentando, né, cada tema, e depois nós vamos estudar os temas, o significado da regeneração, adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação e glorificação, né? Então nós já lemos um pouquinho dos aspectos de cada um. Regeneração é a transformação, é um novo nascimento, é uma transformação de vida. Você já não pode ser mais a mesma pessoa que era. Se mentia, não pode mentir mais. Se fazia coisas erradas, não faça mais nenhuma delas. Procura, né, a regenerar, nascer de novo, como Jesus falou com Nicodemos. Adoção, Jesus te adota e faz você ser da família de Deus. Você se aproxima, você volta, você entra para o colo do braço do Pai, assim como Jesus diz: desde que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo, né? Ele está querendo te adotar, é o termo de adoção que está lá em Romanos 8,15. Santificação, né? É um processo que você tem que entrar, e ali você começa junto com o Espírito Santo, como está escrito em Efésios 5:1, né? Que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados e nos santificar, e o Espírito Santo vai te ajudar, porque no momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo está pregando para você e você começa a olhar para Cristo. Redenção, né? Você volta, redenção quer dizer voltar. Você vai voltar para o Pai. Quem teve a redenção na vida dele? Nós temos vários textos bíblicos, né? Nós vemos o filho pródigo que saiu, né, e voltou. Ele teve uma redenção, ele voltou para a casa do Pai. Ah, mas pastor, você está falando isso para a pessoa que saiu da igreja? Não, eu estou falando que todos nós que somos nascidos de Deus, que somos nascidos no mundo, nós nascemos separados de Deus. Precisamos, através de Cristo, voltar, né, para casa, para Deus, né? Então a justificação já é Jesus que vai fazer, através da sua obediência, da sua santidade, da sua vida com Deus, da sua complexidade que você vai vivendo com o Pai. Jesus Cristo vai te justificar diante de Deus. Então só Jesus Cristo pode te justificar. Reconciliação é Deus te olhando. Oh, que maravilha! É você voltar para o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmão, é um termo muito perigoso. Muitas pessoas tratam Deus como um colega, um amigo. Irmão, Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Cria tudo a partir do nada, meu irmão. Ele tem toda a potência. Ele merece toda a honra, toda a glória. Temos que ter muito respeito. Se você olhar a palavra de Deus, Deus, Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele abate o soberbo, Ele exalta. Quando Ele cria o inferno, Ele cria por amor a você, por amor às nossas vidas. E Ele não criou o inferno para os homens, Ele criou para o diabo e os seus anjos, né? Então essa reconciliação é tudo, irmão. E a glorificação, que é a última parte, né? Que você vai encontrar vários textos em Apocalipse, pessoas que vão ser glorificadas e vamos entrar para o reino do Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Depois acompanhe esses estudos, acompanha, né, esses 7 aspectos. Eu vou estar passando os estudos: a regeneração, adoção, santificação, redenção, justificação, reconciliação e regeneração.
vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, que você possa aproveitar, né, os estudos e cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Eu gostaria de alguma forma estar ajudando, em nome de Jesus Cristo, né? Vamos orar e pedir a Deus que a cada dia mais acenda o fogo do Espírito no nosso coração. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, através do Espírito Santo, por esse estudo, por esse entendimento. Peço, Senhor, meu Deus, que esse vídeo, essas orações, esse estudo, Pai amado, alcance as pessoas que precisam realmente. E, Senhor, meu Deus, que a cada dia o Senhor me dê entendimento e conhecimento da sua palavra e abençoa a todos que estão precisando, Senhor, meu Deus, precisando de salvação, libertação, Pai amado, de entendimento. Repreende todo mal, toda palavra contrária, toda maldição, Senhor, meu Deus, seja quebrada sobre a vida dos seus filhos. Pai amado, que eles tenham um desejo de buscar o Senhor, aprender do Senhor e, Pai amado, liberte eles de toda palavra contrária, maldição, Senhor, em nome de Jesus, de toda doença, cura, Pai amado, espiritual. E quando a cura espiritual chega, eu sei, Pai amado, que a saúde dos seus filhos vai, Pai amado, de alguma forma ser reajustada, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aproveite, meu irmão, em nome de Jesus.